A OAB lançou durante a sessão plenária do mês de março a Agenda Legislativa de 2014. Ela traz os principais projetos e propostas legislativas em tramitação na Câmara e no Senado, considerados prioritários do ponto de vista da classe e da cidadania brasileira. Essa é a segunda edição da Agenda Legislativa da Ordem dos Advogados do Brasil. É através dela que a Ordem acompanha os principais projetos e propostas que tramitam no Congresso Nacional de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. O lançamento da cartilha aconteceu durante a posse dos membros das comissões responsáveis pela elaboração do documento. Essa atuação conjunta permite-nos elaborar anualmente a Agenda Legislativa da Advocacia, publicação que serve de bússola para a atuação desses órgãos junto ao Parlamento brasileiro, em conformidade com os pareceres e deliberações deste Conselho Federal, sintetizados em notas técnicas emitidas sobre a produção das normas jurídicas. Exame de ordem, prerrogativas, serviços advocatícios no Simples Nacional, a criação da figura do advogado profissional individual, honorários dignos, reforma do Judiciário, reformas do CPC, do Código de Processo Penal, do Código Penal, modernização do Código de Defesa do Consumidor, a PEC dos recursos, o Projeto Saúde Mais 10. O Projeto Saúde Mais 10 foi destacado pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, como essencial para a sociedade brasileira. Cerca de 2 milhões de assinaturas postas no Congresso Nacional, num projeto de iniciativa popular que visa pôr 10% do orçamento da União em gastos em saúde. É uma importante pauta que, embora não seja corporativa, entendemos de constar na agenda do Conselho Federal da OAB, porque é uma pauta da mais absoluta relevância e atualidade. O presidente da Comissão Nacional de Legislação, Francisco Eduardo Torres Sgaibe, afirmou que o diálogo entre o Congresso Nacional e advogados legitima os pilares da República. Esse entendimento com os autênticos representantes do povo, escolhidos livremente pelas urnas, legitima ainda mais os dois pilares da nossa República, o Poder Legislativo e a Ordem dos Advogados do Brasil. O vínculo do Legislativo com a OAB, que remonta a períodos em que foram suprimidas liberdades individuais, tem servido para enaltecer o espírito libertário desses dois pilares da cidadania. Assim, é inadmissível que manobras no processo legislativo sirvam para atacar garantias à cidadania em geral e ao sublime exercício da advocacia em particular. Portanto, nós nos manteremos fiéis à história da Ordem dos Advogados do Brasil, ao seu posicionamento, assim como aos trabalhos que foram desenvolvidos por muitos colegas ao longo do tempo, no âmbito deste Conselho Federal e das comissões legislativas. Marcos Vinícius Furtado Coelho ressaltou ainda a importância da participação dos conselheiros federais no processo de acompanhamento dos projetos nas duas casas legislativas para alcançar grandes conquistas para a classe. É importante que todos os conselheiros federais participem do acompanhamento legislativo destas matérias, que possam estimular a criação de comissões locais, de comissões nas seccionais, que possam reunir ordinariamente, costumeiramente com os deputados federais e senadores, porque eu tenho dito e repetido que as maiores conquistas da advocacia foram feitas no Congresso Nacional. Desde a inscrição do artigo 133 na Constituição da República, do advogado como inviolável e indispensável à administração da justiça, a aprovação do nosso Estatuto da Advocacia, com todas as prerrogativas, a aprovação da lei que tornou inviolável o local de trabalho do advogado. São conquistas legislativas importantes, fruto desse diálogo essencial com o Congresso Nacional. Os membros das duas comissões foram empossados durante a sessão. A Comissão Nacional de Legislação tem a função de empreender os esforços no sentido de elaborar pareceres com as opiniões que serão submetidas no plenário do Conselho Federal da OAB acerca dos projetos de lei. Já a Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo acompanha os processos em tramitação no Congresso Nacional.
2 deputados federais foram homenageados durante a segunda sessão do Pleno 2014 pelo intenso trabalho no projeto do novo Código de Processo Civil. Os deputados federais Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, estiveram presentes na sessão ordinária do Conselho Federal da OAB. A convite do presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, os parlamentares foram homenageados pelo trabalho no projeto do novo Código de Processo Civil. Tradi presidiu a comissão especial da Câmara que analisou a proposta e Teixeira foi o relator. Marcos Vinícius ressaltou a contribuição dos parlamentares na aprovação do texto do novo CPC. E fico muito feliz em ter dado continuidade a esse trabalho que foi iniciado pelos ex-presidentes do Conselho Federal, que também foram à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, como o ex-presidente César Brito, ex-presidente Busato, ex-presidente Alfir Cavalcante, que está presente, todos que fizeram também grandes trabalhos no âmbito do Congresso Nacional, e somos apenas a continuidade, portanto, desta importante iniciativa de aproximação da OAB com o Conselho Federal, e sem o apoio inestimável do presidente da Frente Parlamentar dos Advogados, deputado Arnaldo Farid Sá, que é um colega advogado, certamente não teríamos as vitórias que tivemos. Foi uma tarefa muito difícil, complexa. Nós começamos a atuar em agosto de 2011, tivemos a ventura de ouvir todas as instâncias jurídicas, não apenas as academias de inteligência jurídica do país, mas também a humildade necessária para, em audiência pública, chamar sindicatos, associações comunitárias, igrejas, movimentos sociais, enfim, a sociedade civil que compôs. Cumpri o meu dever, senhor presidente, como cidadão, como advogado e como deputado. E quando eu estava como presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, sentado, onde hoje está a bancada federal de Mato Grosso do Sul, que honra e dignifica a advocacia daquele estado, eu pedi a Deus que me desse um dia a oportunidade de poder efetivar na política essas mudanças reclamadas historicamente pela advocacia. Fui abençoado e hoje estou aqui para prestar contas à minha classe, porque ela sabe. Porque ela sabe que naquela tribuna, que já brilhou Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Vossa Excelência e os meus colegas podem ter certeza que fala um advogado, deputado, com a beca que veste a sua alma. Portanto, muito obrigado, senhor presidente. Em seu discurso, o deputado federal do PT de São Paulo, Paulo Teixeira, agradeceu a ajuda de quem participou dos trâmites do CPC e frisou que o papel da Ordem foi fundamental durante todo o processo. Eu inicio a minha fala agradecendo a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós concluímos o trabalho do Código de Processo Civil e creio que muitas forças ajudaram nesta conclusão para um resultado tão positivo, e a Ordem dos Advogados do Brasil teve um papel decisivo e fundamental. Por isso quero agradecer aqui Vossa Excelência, que atuou diretamente, ainda que tenha delegado essa tarefa a outros advogados, mas se somou a eles no debate das questões mais importantes e nos ajudou nesta aprovação, inclusive com a sua presença pessoal e vários dos senhores representantes aqui, nas negociações que fizemos com o governo federal, com a Advocacia Geral da União, com a mesa da Câmara para a votação do Código de Processo Civil. Portanto, quero iniciar minha fala parabenizando Vossa Excelência o papel ativo que teve, o papel militante, a atenção que deu ao tema do Código de Processo Civil. Posso dizer, senhor presidente, que fui um homem de sorte. Deus me deu a possibilidade de dividir essa tarefa com
o ilustre, querido amigo, deputado Fábio Tradi. O deputado Fábio Tradi conduziu a comissão de uma maneira muito serena e muito respeitosa. Isso possibilitou que nós pudéssemos fazer os consensos e possibilitou também ampla liberdade ao relator. A ocasião também marcou as posses da Comissão Nacional de Legislação da OAB, da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo e da Consultoria Legislativa. Além disso, foi distribuída a recém-lançada Agenda Legislativa 2014 do Conselho Federal da OAB. As ouvidorias do Conselho Federal da OAB e do Superior Tribunal de Justiça estão oficialmente integradas. O anúncio da parceria e a assinatura do termo de cooperação técnica aconteceram durante a sessão plenária do Conselho Federal. O termo de integração das ouvidorias do Conselho Federal da OAB e do Superior Tribunal de Justiça abre espaço às reclamações dos advogados. Para o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, essa integração aproxima o profissional da advocacia ao STJ. A ouvidoria, em primeiro lugar, ela efetiva o direito constitucional de petição. Utilizando-se da ferramenta da internet, todo e qualquer brasileiro pode, através das ouvidorias, exercer esse direito constitucional de petição, levar a sua reclamação, a sua sugestão. Essa é a primeira conquista que é implementada com as ouvidorias, uma conquista constitucional. Posteriormente, também amplia a transparência dos órgãos públicos. E nós temos a ouvidoria da OAB, e é muito importante para um gestor saber o que os seus jurisdicionados, os seus filiados estão pensando acerca da administração. E a ouvidoria do Conselho Federal recebe milhares de sugestões, reclamações, e que são críticas construtivas que aperfeiçoam a nossa gestão. Então é importante para cumprir também o princípio constitucional da publicidade. O princípio, portanto, que impõe a transparência nas nossas ações. A ouvidoria também é um importante instrumento de gestão participativa. Os advogados poderão reclamar em relação a atrasos em andamentos de processos e a questões do Superior Tribunal de Justiça. Marcos Vinícius lembrou que as ouvidorias devem cumprir 3 princípios. A ouvidoria deve cumprir com seus princípios da acessibilidade, da confidencialidade e da independência. É, de fato, um ombudsman que vem pela ferramenta da internet em relação às nossas gestões. Em nome do STJ, falou o diretor-ouvidor ministro Humberto Martins. Ele destacou que a integração das ouvidorias foi um dos grandes desafios concretizados por ele e pelo Superior Tribunal de Justiça. Desde a sua criação, em 2004, a ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, busca se consolidar e se fortalecer como o canal de comunicação. E agora, estreitar cada vez mais na nossa ouvidoria um encontro ouvidoria e advocacia. O presidente da OAB disse ainda que o convênio é símbolo para o aprimoramento da justiça no país. A celebração do presente acordo de cooperação técnica entre a ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça e a ouvidoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é símbolo do compromisso recíproco entre o judiciário e a advocacia pelo aprimoramento da administração da justiça em nosso país, cujo avanço está embasado no diálogo e na confiança. Na ocasião, o presidente e o diretor-ouvidor do STJ, ministro Félix Fischer e o ministro Humberto Martins, foram homenageados pelo presidente nacional da OAB. Cada um recebeu uma placa de felicitações e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à justiça e à cidadania. OAB firma acordo com a Procuradoria do Rio de Janeiro para a realização da Conferência Nacional dos Advogados em outubro deste ano. Voltamos já!